Salve família! É Criative-se, novo episódio começando agora. Então encha seu coração de expectativas, ative a sua mente para coisas novas. Nós vamos falar aqui de um assunto que é tão importante para qualquer líder que está fazendo algo relevante, que está sonhando algo grande, que tem uma visão no coração. Você precisa de pessoas com você, você precisa formar pessoas, você precisa desenvolver pessoas, desenvolver líderes para a alta performance. Isso é muito importante numa igreja, é muito importante no ministério, seja qual ministério você está liderando, é muito importante em qualquer empresa, em qualquer organização. Você tem um sonho, tem uma causa no coração, quer socorrer os necessitados, quer ajudar, somar com aquilo que Deus está fazendo para alcançar pessoas que sofrem com a pobreza, com a fome, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros. Você quer ganhar pessoas para Jesus, você quer multiplicar o que está na sua mão, você precisa de gente formada, gente que está se desenvolvendo dentro de um processo onde ela pode ser refinada ao seu melhor. Esse vai ser o assunto do nosso podcast de hoje. Eu quero lembrar você, nós estamos no Instagram, Criative-podcast, ali temos cortes para você, temos o canal de cortes no YouTube, estamos dentro de uma playlist do canal Eleve também, onde você tem todos os nossos episódios, são mais de 100 episódios com assuntos relevantes, com convidados que trazem profundas reflexões, exemplos, referências, storytelling, para você crescer e avançar no projeto que Deus tem para você. Lembrando que uma semana depois você volta, tem o guia em PDF da conversa que a gente tem, e ali você tem estruturado o pensamento, você pode fazer reuniões com a sua equipe. Então vamos lá, se você está sendo abençoado, inspirado, Deus está fazendo algo novo na sua vida, nessa conversa, não deixa de dar um like, tá? No nosso conteúdo aqui, de compartilhar, de deixar aquele comentário, de trazer a sua contribuição, de pedir a alguém, falar, olha, traz fulano para o podcast, fala sobre esse assunto, quero muito ouvir falar sobre isso, vai ser muito bom interagir com você. E vamos aqui para o nosso episódio 2 com o meu convidado de hoje, tá? Continuando falando sobre a gestão, sobre a liderança, agora focando em formação de líderes para alta performance. Estou aqui com o Marcelo Santos, ele que é mestre pelo ITA, ele que participou de um programa de especialização de engenharia na Embraer, foi um gestor ali dentro importante, dentro de projetos de engenharia aeronáutica e dono de uma escola de inglês da Overseas. Ele vem então para a igreja e hoje ele lidera, ele coordena, ele faz a gestão de 17 organizações da igreja da cidade. Editora, escola, faculdade, Rede Inspire, muita coisa ali que está debaixo da visão, gestão que ele tem feito ali. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da trajetória do Marcelo, pega o episódio 1, ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele foi cair dentro da igreja, tendo essa formação, como que Deus trabalhou no coração dele, ele foi formado dentro dessa carreira. E você pode pegar lá, então, tem o link aqui na descrição do episódio anterior que você pode assistir. E hoje nós vamos focar na formação de líderes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, eu quero agradecer o novo convite para esse segundo episódio. Primeiro episódio, uma conversa tão boa, né? Sensacional. E para mim também foi muito bom participar desse primeiro episódio. Então estamos aí, formação de líderes é essencial para qualquer organização que quer ser bem-sucedida, seja uma organização, uma igreja, seja uma empresa, né? Então, nós que estamos aqui trabalhando no dia a dia com 17 organizações diferentes, então são 17 líderes, mas também dentro dessas organizações a gente tem líderes de equipes, né? Então, é uma coisa que a gente leva com bastante zelo, cuidado, porque isso diz respeito para onde nós queremos chegar. Então, vamos falar disso, é um assunto que eu gosto muito também. E obrigado por a gente poder estar falando sobre isso mais uma vez. As pessoas sempre me perguntam, né, quantas pessoas trabalham na igreja da cidade? Se você pegar essas 17 organizações, você tem aí um número aproximado? São em torno de 300 pessoas, né? Então, as organizações de educação, que, digamos, é uma grande área do Ministério Propósito, né? Elas têm vários professores, faculdade, Colégio Inspire, o Colégio Inspire Kids, então elas acabam tendo a maior parte desse número da equipe, né? E aí tem organizações com 5, com 10 pessoas, mas no total ali em torno de 300 pessoas. Só da igreja você tem ideia de quantos são?
são em torno de 100 e poucas pessoas, 115, alguma coisa. Das 27 igrejas. Isso. Tá. E Então, são a própria igreja Campos Colina, ela tem uma estrutura de gestão, né? Financeiro, compras. Não é bagunçado não, né? Controladoria, jurídico, RH. Então, aí somando tudo isso, vai dar em torno de 100 e poucas pessoas aí. Sensacional. Olha só, a gente falou no último episódio, né? Falando sobre gestão. Então, nós temos o exemplo de José, que Deus levanta como um grande administrador. E o projeto de Deus, a família que Deus chamou para cumprir os seus propósitos na terra, passa pela gestão de José, né? Uhum. Ele é aquele que Deus usa para salvar, não de uma forma simplesmente técnica. Ele tem visão, ele tem ali revelação de Deus para gerir. Você tem Moisés, que é ajudado por Jetro, para fazer uma gestão melhor daquilo que Deus tinha derramado na vida dele para o povo de Israel já em seguida. Nós temos outros contextos, por exemplo, o filho pródigo, ele volta para o seu pai, não simplesmente por causa de uma relação afetuosa, não simplesmente por causa de uma lembrança de princípios. Ele tinha princípios tão grandiosos que ele fala, vou voltar para o meu pai. Não, ele fala, os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu. Então, ele lembra do pai dele como um bom gestor, um gestor amoroso, um gestor eficiente, alguém que tinha processos com pessoas saudáveis. E então ele volta, e lógico, Deus o reconecta ao coração do pai, mas ele se lembra da gestão do pai dele. Paulo fala assim, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então ele fala do combate dele, o bom combate, não era todos os combates, ele não fazia tudo que queria, porque ele tinha recursos limitados, ele tinha um tempo limitado, ele tinha um alvo de Deus, então ele precisou fazer uma boa gestão. Então, já vamos eliminar aqui toda e qualquer tipo... A gente falou sobre isso, né? Ser muito espiritual é você não desperdiçar o que Deus derrama na sua vida e você ter tudo dentro de uma visão que Deus te deu, ok? Agora, a gente precisa de processos dentro dessa gestão, porque senão a gente não tem gente o suficiente para aquilo que Deus nos deu. E aí, como que você vê a formação de pessoas dentro desses times, dentro dos ministérios, dentro das organizações, dentro da liderança da igreja? Pastor Marcos, se você for aprofundar um pouco na gestão de RH, gestão de pessoas, que foi uma especialização que eu tive a oportunidade de fazer, a gestão de RH, ela tem esse olhar, né? Nós precisamos desenvolver as pessoas. Não tem uma organização que ela pensa ser alta performance, seja no mercado corporativo e até no contexto que nós estamos atuando como igreja, que você não considere isso como parte da sua estratégia. Temos que desenvolver as equipes, temos que dar treinamento, temos que entender aonde estão as pessoas e qual o próximo passo de desafio dela. Então, isso é uma coisa muito individual. Agora, quando nós pensamos formação de líderes, aí é um cuidado ainda maior, né? Uhum. Porque o líder ele vai refletir o clima da organização, né? Não adianta só você ter um líder que replica a visão daquela organização, né? No nosso caso aqui, então, nós temos o pastor Carlito como alguém que traz mesmo a visão de excelência da cultura, mas os líderes que estão gerindo as 17 organizações do Ministério de Propósitos, eles precisam, além de saber entender e replicar essa visão, tem que ter capacidades, né, do dia a dia mesmo, assim, de fazer uma gestão de pessoas, de cuidar da sua equipe, de gerir os projetos daquela organização, de entender, no caso de um colégio, como é que eu vendo uma matrícula? Né? Como é que eu faço isso? Então, isso tudo A pessoa tem um sonho, vou ter uma escola, formação por princípios, vou entrar nessa área de influência da sociedade, com cosmovisão cristã, mas ele tem que vender matrícula. Tem que vender e tem que saber vender. Então, assim, nós temos que capacitar essa liderança. Então, assim, a formação das pessoas e em segunda instância, a formação dos líderes, ela é essencial para qualquer organização que quer se desenvolver. Nós, como igreja, que estamos querendo ser influente em determinadas áreas da sociedade, alcançar pessoas, servir com excelência, nós temos que cuidar da formação das nossas equipes, nós temos que investir nelas. E é tão interessante, tem gente que menospreza como se fosse algo técnico
oposto ao espiritual, algumas habilidades e algumas funções de uma equipe, né? Por exemplo, a venda. Quando Deus multiplica o azeite da viúva por meio do profeta, o que ele fala para ela? Vá e venda. Olha. Ou seja, o milagre dela não era só o azeite multiplicado, ela tinha que vender. Então ela tinha que bater na porta, ela tinha que falar, esse azeite é bom. Você está precisando de azeite? Você sabe quem precisa? Onde tem demanda de azeite? Para que ela tinha que conhecer o mercado, tinha que ir e bater de porta em porta e vender. E se ela não vendesse, ela ia morrer de fome. Então Deus multiplicou o azeite. Agora a pessoa tem que saber vender. E a venda, ela é uma habilidade tão, mas tão essencial para o gestor, porque não tem como você falar de crescimento de uma organização, até, por exemplo, na ação social dessa igreja, né? Nós temos duas organizações, uma que olha famílias carentes, a cidade social, e uma outra que olha mais para as pessoas em situação de rua, mas as duas, né, com foco bastante social. Para você atrair um parceiro, para você ter alguém que ajude a investir no social, tem que saber vender a ideia. Então, a gente trabalha aqui na igreja, no Ministério da Propósito, uma visão muito particular sobre venda, né? Hoje, se você vai olhar venda na internet, tem muita 1001 coisa. tipos, né? Mas, assim, é você não atrapalhar as pessoas de ter acesso àquela informação. Será que eu estou fazendo da forma correta a comunicação? Será que eu estou levando, se você vai pedir no caso da ação social, né? Vai levar um portfólio da sua organização, o que a sua organização já fez. Então, saber fazer isso é saber vender, né? Saber colocar a imagem certa, a frase correta. E, claro, pensando com quem eu vou conversar, né? Então, eu vou falar com empresários, então tem uma linguagem específica. Eu vou falar com pessoas voluntárias que vão me ajudar na ação social, tem uma linguagem específica aquele público. Então, saber vender, para mim, para o nosso contexto aqui, é uma das habilidades assim, mais requeridas, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa trazer novos voluntários, novos parceiros. Então, não é só a venda, vou vender um livro, é a venda de uma ideia, de um conceito, de uma visão. Então, a gente trabalha isso aqui no dia a dia também na formação dos líderes. Se o livro ele tem o poder de ativar a chamada, ele tem o poder de gerar, estruturar, né, um conhecimento de forma a discipular uma vocação de alguém, ele tem que ser comprado primeiro, né? Porque ele custa, e se você fizer uma organização para doar livros, você tem que vender essa ideia para alguém que vai pagar o livro que você vai doar. Então não tem como, né? Precisa. E eu lembro de uma das máximas de liderança que nós aprendemos na Igreja da Cidade, que é o líder tem que saber pedir. Ele tem que saber transferir visão, porque ele está pedindo compromisso o tempo todo para as pessoas. Né? Vou fazer um acampamento, você tem uma visão de Deus, Deus vai derramar muito, Deus vai fortalecer, Deus vai aumentar a nossa unidade, Deus vai levantar novos vocacionados, mas tem inscrição, tem que pagar a chácara, tem que escolher o lugar, tem que gerir um projeto, tem que ter segurança no acampamento, tem que contratar um ônibus de uma empresa que não vai dar problema jurídico para a gente, você tem que pensar em tanta coisa, que tem gente assim, que Deus multiplicou muito azeite, mas o azeite fica rançoso lá. O azeite coloca num jarro que está quebrado. E aí se desperdiça aquilo que Deus está derramando. Né? Na questão, no exemplo do livro, o livro ele é um multiplicador, né? Seja de conhecimento, né? Através de um livro você cresce, você recebe aquela inspiração de que Deus deu àquele autor, né? Independente do tema do livro, né? Então, quando a gente também pensa que a venda, né, de um livro, vou citar até o exemplo do nosso devocional nesse último ano. Experiências com Deus. Experiências com Deus. Nós temos uma história já de praticamente 10, 11 anos de devocionais, né? Dos quais nós temos um histórico de venda de aproximadamente 210, 220 mil devocionais já. Então Só que nesse último ano nós falamos, puxa, vamos fazer um trabalho mais específico para que esse devocional tenha um alcance maior. Do 2023, 22, 23 para 23, 24, que é sempre a virada do ano, em trabalhando melhor os públicos, fazendo uma venda melhor, digamos assim, né?
nós conseguimos sair de 31 mil, a tiragem anterior, para uma tiragem agora de 80 mil. Estamos concluindo ainda a campanha de vendas. Mas olha só, é mais um exemplo, assim como você estava falando aqui, de como você ser mais profissional ou ter uma equipe mais capaz, você vai impactar muito mais pessoas, né? Todas as nossas organizações aqui no Ministério Propostas, elas são sem fins lucrativos. Então, boa, bem, não é um projeto de poder de uma pessoa. Não, de jeito nenhum. Não tem retirada de lucros. Organização sem fins lucrativos significa que não é que não pode fazer nada que na ponta não tenha um lucro, mas não pode ter retirada de lucro para sócio. E se não tiver um lucrinho no final, não tem segurança para ela funcionar, O né? fato da gente ter saído de 31 mil da tiragem anterior para 80, claro, trouxe um recurso que nós vamos poder investir em outros livros. Em outros livros outros ou numa projetos. tiragem melhor no Tiragem próximo melhor. ano, para que isso Expansão. chegue a ainda mais pessoas, né? Então, nós temos essa premissa. Eu acho que essa é uma das coisas que todo mundo que conhece a visão do Ministério Propósito e o que nós fazemos aqui é uma coisa que traz, assim, sabe, uma paixão, uma credibilidade. Por quê? Porque nosso propósito aqui é servir as pessoas. Então, se a escola vai bem, se a venda é boa, se a gente tem um lucro naquela organização, isso amanhã se torna um projeto para que o reino cresça e para que Jesus avance, né? Bem lembrado, hein? Que é tudo filantrópico. Então, a escola de teologia, a faculdade, o Colégio Inspire, a editora, o IC College, não tem retirada de lucro para sócio nenhum, tá? Sim. E não tem salários para os presidentes ali de cada organização. Na verdade, o estatuto social ali são cargos voluntários, tá? Então, assim, não é um projeto de poder, é uma visão onde que nós recebemos de Deus por meio do nosso líder, pastor Carlito, e que nós estamos multiplicando os talentos que estão na nossa mão. Né? Plantando para as futuras gerações, porque a editora crescendo, né, ela vai alcançar ainda mais o Brasil, né? O colégio crescendo vai alcançar ainda mais o município, né? Então, nós todos estamos comprometidos com essa visão, né? Sensacional. E você trouxe, então, numa das nossas reuniões, né, a sua apresentação de um projeto que você chamou de MBA Propósitos, que é o nome que você está dando para o projeto de formação de liderança, projeto de formação de gestores de alto nível, que é uma visão de investimento nos líderes que estão no time. É fantástico, né? Todo líder que está andando com você, ele tem uma expectativa de crescimento. Ele tem uma expectativa de que ele vai se desenvolver como líder, se desenvolver como pessoa, vai se tornar melhor. E é aquela frase que o Craig Groeschel fala, né? Todo mundo ganha quando um líder melhora. Então, o líder melhora, o impacto acontece aonde ele está. Sim. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. A ideia começou da necessidade. Então, é o meu quarto ano, começando agora, né? À frente do Ministério Propósitos. E uma das coisas que foi muito importante na minha formação, até eu comentei um pouco sobre isso no último episódio que eu participei, é poder ter vivido aqueles 8, 9 anos de Embraer, onde a Embraer é uma empresa que investe pesado na formação das pessoas, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos lá. Então, o conjunto dessa formação contribuiu muito para quem eu sou hoje, por eu ter a capacidade hoje de estar atuando com os nossos líderes aqui na igreja. Então, eu reconheço muito a importância da formação, né, na jornada de um líder. Então, a gente, ao longo dos últimos 2 anos e meio, a gente falou, puxa, nós precisamos ter algo mais específico, né? Alguns líderes iam fazer algum curso aqui, algum curso ali, mas aí, conversando com o pastor Carlito, né, eu apresentei para ele 10 temas de importância na formação de um líder. Aí ele mesmo pôs o nome, filho, então vamos fazer um MBA Propósitos, onde a gente faz um material, né, dá até um certificado ao final pela nossa faculdade cristã. Então, a gente elegeu 10 temas essenciais para a formação do líder: gestão de pessoas, marketing, branding, gestão financeira, coisas que vão contribuir. Então, assim, a gente tem dentro das 17 organizações diferentes níveis de liderança. Tem gente que trabalhou num banco, tem gente que fez um curso de filosofia, tem gente que... Então, a gente trazer todos para uma sala com uma pessoa altamente capaz naquele tema
ter uma aula bem formatada e ele sai dali com uma tarefa prática para implantar na sua organização naquele mês. E ele tem que devolver e entregar essa tarefa. Então, foi uma ideia construída a partir da experiência nossa, da necessidade, né? Também da visão do pastor Carlito, também de apoiar muito a formação dos nossos líderes, né? E, então, ele não é um MBA igual um MBA reconhecido pelo MEC, né? Que tem 360 horas. Ele é um MBA muito prático, mas trabalhando a formação do líder e competências e qualidades que todo líder precisa ter para fazer uma boa gestão de pessoas e da sua organização. E lembrando, assim, foi dado o nome de MBA e Propósitos, que é o nome da organização que vai gerir todas essas outras. Não quer dizer assim, esse podcast que a gente não está lançando um MBA. É um case, tá? O que nós temos hoje aqui? Um case de formação de líderes. E aí, ele falou das habilidades ali, tá? Então, essas habilidades que ele está colocando não é... Porque o que nós temos aqui? Temos pessoas que estão ouvindo que são líderes de uma organização, isso, de uma empresa. Tem pessoas que são pastores, tem alguns que são líderes de jovens, líderes de crianças dentro de uma igreja. Então, esses itens, na verdade, são os itens de habilidades exigidas, que são importantes dentro de gestores de organização. Então, a primeira coisa eu acho que você tem que fazer para você formar líder é você entender qual que é o core de habilidades, de assuntos que todos têm que dominar. Sim. Todos têm que crescer. Então, você vai, sei lá, eu tenho um líder de jovens, ele tem que ser bom em quê? Ele tem que crescer em que área? Ele tem que ter uma formação que aborde o quê? Eu vou ter um plantador de igrejas, ele vai ter que ser o quê? Eu tenho um gestor de vendas, eu tenho um gestor de marketing, eu tenho um gestor de infraestrutura. O que ele tem que ser bom? Eu tenho um diretor de uma escola. Então, você tem que ter ali todo mundo dentro de um core de assuntos, de habilidades para, então, investir na formação dessas frentes, certo? Nós, enquanto estávamos pensando, né, que temas a gente iria eleger, realmente é isso que você está trazendo aí. Até a ordem foi importante, né? Então, a primeira habilidade que nós quisemos trabalhar, que foi feita no MBA, no curso de fevereiro de 2024, foi a gestão de pessoas. Então, uma habilidade número 1, né? Principalmente porque nós somos uma organização muito voltada às pessoas, né? Igreja, as organizações, né? Ação social, os colégios. Então, a prioridade número 1 são as pessoas. Então, como eu, a partir da liderança, posso ter práticas que demonstrem isso, que as pessoas dizem, nossa, eu sou importante aqui na sua organização. Isso vem da gestão. E então a gente trabalhou muito assim ali, cultura de feedback, né? Como eu sento com a pessoa e consigo falar para ela no que ela está indo muito bem, que ela precisa manter, mas também eu aponto para ela o que eu espero que ela mude nos próximos 3 ou 6 meses, mas também não só apontando, mas dando caminhos. Olha, nossa organização vai investir em você num curso, eu vou te enviar para ter uma conversa com um mentor, eu vou te indicar um livro. Então, se a pessoa dentro da sua organização, seja a sua igreja, seja, né, assim como nós aqui no Ministério Proposta, ação social, escola, ação missionária, se você tem isso do seu líder, é um outro nível de gestão, né? Eu posso orar pelo meu liderado, mas eu também posso sentar com ele e desenvolvê-lo, né? Então, foi uma habilidade que a gente trabalhou e para que a gente possa abrir caminho para as outras que a gente vai seguir trabalhando. Sensacional. E aí, quem está... pega só um corte, né? Falar prioridade número 1, pessoas. Temos que lembrar o seguinte, né? Esse processo de formação de líderes vem dentro de uma visão que Deus deu, de uma organização que funciona ao redor de uma visão de Deus, onde Deus é o principal, Deus é o centro, Deus é o número 1, a revelação vem dele, a vida flui dele, todos se submetem a ele. Sim. Agora, tem organização cristã que você chega lá, eles usam pessoas, né? E descartam pessoas e prioriza as coisas. Então, assim, não dá, entendeu? Então, se Deus é o centro,
nós temos um alto valor nos relacionamentos, nós temos o alto valor de desenvolvimento de pessoas, nós não desperdiçamos o potencial de ninguém, nós não deixamos de dar um feedback para alguém que Deus ama, que Deus chamou, que Deus colocou na minha equipe, que Deus me deu a missão de desenvolver e eu não dou um feedback, porque tem gente que faz uma espiritualização ruim de tudo, né? Então é tão assim, teórico, é tão transcendente, é tão intocável que não se materializa de uma forma coerente e, no final das contas, as pessoas não têm valor nenhum e, se não tem valor nenhum, não é de Deus, velho. Não faz sentido, não é verdade? Nós, bem colocado, pastor Marcos, eu acho que tem que trazer isso com muita clareza, sim, né? Somos a igreja, Deus é o centro, mas o primeiro mandamento, né? Amar a Deus e amar as pessoas, né? Amar ao próximo. Então, fazer uma boa gestão de pessoas é demonstrar o amor na prática. É muito ruim uma organização que ela fala que ela é cristocêntrica, que ela adora a Deus, mas ela faz má gestão das pessoas, ela deixa marcas ruins, as pessoas depois vão embora e falam, puxa, não foi uma experiência boa ter trabalhado com aquela pessoa. Então, prioridade. Às vezes, né, você como líder, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você precisa aprender a fazer gestão de pessoas. Então, é essa habilidade que nós estamos trabalhando aqui no dia a dia e procurando aumentar, né? Satisfação. As pessoas falam, puxa, eu amo trabalhar naquele lugar. Ela não vem trabalhar só porque é uma visão de Deus, mas ela vem porque é uma visão de Deus e ela se sente bem, ela é bem acolhida, bem tratada, bem direcionada, ela é desenvolvida. E é sempre um desafio, lógico, não existe perfeição em ambiente nenhum. Nós estamos aprendendo há muito tempo com relação a isso, mas é muito ruim quando alguém trabalha numa igreja. Pois é. E sonha em trabalhar numa empresa porque lá ela tem mais clareza, ela recebe feedback, as coisas são melhores, né, no desenvolvimento humano do que dentro de uma igreja, Sim. dentro de uma organização cristã, Sim. dentro de uma empresa que o empresário é cristão. Tem lugares que o empresário é cristão, o dono é cristão, o gestor é cristão, mas esses valores cristãos não estão lá, né? Sim. Isso é terrível. E é falta disso, ó. Falta de colocar como um valor, ter uma intencionalidade e formar pessoas com essa habilidade. Nós também trabalhamos nesse curso prático, nessa formação, outras habilidades, né? Então, marketing e branding. Mas, Marcelo, por que um líder que trabalha dentro de uma organização na igreja precisa saber marketing e branding? É desenvolver a questão da comunicação, né? Às vezes a gente tem um site tão difícil de ler, né? Tão difícil das pessoas se localizarem, né? Uma comunicação tão ruim. Cada peça de comunicação vai para uma direção diferente. E aí branding. Não tem, sabe, uma clareza, uma harmonia. Então, a gente ensinar os nossos líderes, os nossos gestores, são princípios, né? Não é uma pós em marketing, não, mas são princípios do marketing aplicado, né? Trazendo a boa comunicação, tudo para servir melhor as pessoas. Então, são 10 temas. Nós falamos de vendas, nós falamos de gestão financeira, né? Boa mordomia cristã nos recursos financeiros, qualidade, né? Quem vai vir falar sobre isso é o Davidson, que você conhece, né? Que trabalha na Petrobras. Ele é alguém que já está preparando o material para isso. Então, como que eu sirvo? Porque servir bem as pessoas não é só da sua intenção. Você tem que ouvir se a pessoa ela gostou, se ela foi bem servida. Então, até aplicar conceitos de qualidade na gestão ministerial no dia a dia da igreja. Poxa, como é que... Porque servir bem, ele tem as duas vias, né? A pessoa que está montando o planejamento, ou que vai executar a ação de servir, mas também a pessoa que está sendo servida. Então, a gente também trazer princípios da gestão da qualidade para o nosso dia a dia, ou nas organizações que nós lideramos aqui, ou até nas igrejas, a qual nós fazemos gestão ministerial. A gestão de processos, empreendedorismo e atitude empreendedora, aqui é uma das que são as minhas preferidas, né? A trabalhar ao lado apostólico,
A visão apostólica, o cara, atitude empreendedora. Sabe, às vezes a pessoa dentro dos dons de governo, ela é mais pastor, mais pastora, mais profeta, mas ela tem lá um pouquinho da sua veia apostólica, da sua atitude apostólica, né? Os líderes que vão fazer a sua organização crescer precisam, né, trabalhar essa atitude, né, essa visão mais apostólica. Isso que nós trabalhamos nesse curso, nesse módulo do empreendedorismo, porque os princípios do empreendedorismo, né, eles são princípios apostólicos, sabe? Eu lembro. E até só um minutinho, né? Até dentro dessa perspectiva, você tem aí o dom apostólico, né? Tá claro pra gente, você é um empreendedor, inovador, visionário, estrategista. Você cria processos em torno de uma visão e traz pessoas para uma visão. Isso é ser apostólico. Sim. E Deus deu. Porque às vezes a pessoa fala, mas sou profeta, não vou desenvolver isso aqui, sou mais pastoral. Só que a Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Então, e mestres. Então, o que você vai ter aqui? Deus deu para a igreja. Aí depois ele vai falar, a fim da edificação dos santos. Sim. Então, Deus deu apóstolos para a igreja para treinar a igreja para uma visão apostólica, para preparar a igreja para projetos apostólicos. Então, não importa qual é o dom que nós temos. Ele não significa que apenas nós vamos fazer aquilo que Deus nos deu naquela função apostólica ou pastoral, profética. Não. Deus quer que a igreja seja completa. Para ela ser completa, ela precisa aprender com os apóstolos, o apostólico, os profetas, o profético. Olha só. Então, você aprende o profético também, né? Aprendemos, aprendo. Às vezes o pastor Fabiano te puxa e fala assim, Marcelo, tem que fazer um jejum, Marcelo. Vamos fazer um ato profético, Marcelo, vamos... não, tem que acontecer algo novo aí, então vamos ter um discernimento. E a questão do apostolado, ou da atitude empreendedora, eu acho que ela é algo que faz tanta diferença na liderança. Eu lembro o meu professor do mestrado, Dr. Claudiano, né? Ele, na sala com muitos engenheiros, fazendo um treinamento, ele falava, gente, qual é a habilidade mais importante de um gestor de projetos? Aí começava o pessoal a levantar a mão. É o cara saber definir bem o que é o projeto. É o cara saber bem controlar os prazos do projeto. E falava-se muitas coisas. Depois que o pessoal cansava, ele falava, não é nada disso. Ele falava, a habilidade mais importante é o Tibuca. Aí ninguém nunca tinha ouvido falar, mas o que é isso? O Dr. Claudiano Tibuca. E aí ele escrevia na lousa, mas aquilo marcou a mim, eu acabo replicando. Tira o bumbum da cadeira e vá falar com as pessoas. Tenha uma atitude, sai do seu lugar, conecta com as pessoas. Então, esse módulo do empreendedorismo, ele trabalha um pouco isso, sabe? Atitude empreendedora. Vamos fazer acontecer. Não fica reclamando, não. Não fica reclamando, ninguém me enviou, ninguém falou comigo. Cara, vá você. E essa é uma qualidade, é um princípio simples, mas que bem aplicado, até um doutor em gestão de projetos, ele ensina essa prática, né, de você ter atitude. Né? E às vezes o que falta para muitos gestores e líderes é essa atitude empreendedora. É isso que nós vamos trabalhar nesse módulo, nesse MBA prático aqui para a formação de líderes. Sensacional. E aí os próximos itens, quais são? Aí depois nós temos cultura organizacional, que é a gente... trabalhar os princípios internos mesmo da nossa organização. Então, tem uma visão apostólica, uma visão organizacional, né, que ela vem dos pastores líderes, do pastor Carlito. Como é que isso se desdobra para a nossa organização? Como é que nós comunicamos isso para as equipes? Será que todas as 17 organizações elas têm a mesma cultura? Será que a gente não tem que harmonizar um pouco melhor isso? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem gente que quer todo mundo na mesma página, mas a cultura não está clara, né? A cultura não é comunicada, a cultura não é trabalhada. Então, tem que ter essa atenção, né? Como é que é isso é comunicar? O que nós vamos falar? Então, tem esse tema também. Gestão da inovação, que é um tema, né, que se fala muito aqui. Criative-se. Então, a gente também vai trabalhar isso. Como criar, né? Como você... tirar do papel, tirar dos sonhos, ideias e fazer isso tornar realidade e inovar, né? Trazer coisas novas.
E, por último, fechando o ciclo de 10, o próprio planejamento estratégico. A gente deixou por último justamente porque ele já entra sendo uma linha de pensamento e planejamento para o ano seguinte, né, na nossa formação de liderança para os alvos daquele gestor. Então, são 10 temas. Tem outros temas que poderiam ser trabalhados, esses são os 10 que a gente considerou mais importantes. E é isso que nós estamos fazendo para o aqui. nível de gestão estratégica. Então, para uma função específica, ser gestor de uma organização dentro de uma visão sem fins lucrativos da igreja da cidade. Isso. Tá? Muito bom. E como que funciona, né, esses encontros, esses processos de formação? Você lê um livro lá e dá uma aula, você chama alguém, você... Tá. Como que hoje se fala muito também da aplicação do conteúdo de uma forma que a equipe processe, né? Não só trazer palestrante. Então, como que você está fazendo isso? Tá. Então, exemplo do gestão de pessoas. Nós trouxemos uma pessoa especialista, então, a igreja da cidade, né? Por ela ser uma igreja grande, nós temos acesso a muitos especialistas, então a gente conhece vários e convidamos alguém que é mais apropriado para falar naquele tema. Primeira coisa, nós damos a ele um briefing do que a nossa equipe precisa crescer naquele tema. Até porque a gente não tem todo o tempo do mundo para fazer o treinamento. Não é, como eu falei, um MBA de 360 horas, é um MBA mais enxuto e mais prático. Então, ele trouxe aquela palestra, né? No caso foi a Flávia Carvalho, que teve com a gente, 2 horas de palestra, mas muito focada em temas nossos, né? Que a gente viu na nossa liderança que precisava crescer. Então, ela falou muito de cultura de feedback, de desenvolvimento de pessoas. E a Flávia, ao fim da programação dessa aula, nós deixamos uma tarefa para cada um, uma tarefa muito prática que depois a própria Flávia ou a equipe de RH da igreja, no caso que está apoiando esse módulo, eles estão suportando os líderes, mas também vão acompanhar até o fim essa tarefa, que é o quê? Todos os líderes do Ministério Propósitos, seus co-líderes também, vão fazer uma avaliação de cada uma das pessoas, das 300 pessoas da nossa organização. Então, mas fazer o quê? Fazer do jeito certo, igual a Flávia ensinou. Ela deu orientação, deu os caminhos, passou a tarefa de casa para o gestor trabalhar na equipe dele. Nós vamos escrever. Então, eu vou sentar com a pessoa da minha equipe, vou falar para ela o que ela está indo bem, o que ela precisa melhorar e vou dar um plano de desenvolvimento individual. Como é que nós vamos desenvolver a sua carreira, a sua formação? Então, isso nós temos 1 mês para cumprir até que a próxima aula chegue e a gente vá para um próximo tema. Então, assim, teoria, prática, e aí a gente consegue aliar, assim, o gestor ele aprendeu, na hora de aplicar a prática ele vai ter dúvida, então a Flávia está disponível, eu estou disponível, o time de RH disponível para ajudar. E então ele cresce não só pela aula, mas pela aplicação daquilo na prática e ele vai ver, puxa, funcionou, minha equipe melhorou, minha gestão melhorou. Então, a prática é muito importante nessa formação que nós estamos trabalhando aqui no Ministério Propósito. É sensacional, porque assim, eu já vi muito líder reclamando, eu fiquei sozinho, ninguém quer ajudar, não posso contar com ninguém, puxa, tá tão desafiador, olha o que aconteceu comigo, e estou sozinho, e etc. Só que, na verdade, aquele cara que não olhar para o seu time, investir nele, dar uma visão, um processo, acompanhar. E é tão legal que você falou, quem veio dar o primeiro treinamento foi a Flávia Carvalho, que nós vamos ter no podcast também. Uhum. Vou convidá-la. Então, ela veio para dar um treinamento de recursos humanos, de gestão de pessoas. Uhum. Até tem uma frase atual que o novo gestor é um grande RH. Não tem grandes companhias hoje que não tem uma alta valorização das pessoas. Uhum. Beleza, então se nós queremos ter mesmo a visão para hoje e para o futuro, se nós somos bíblicos, isso é importante e tal. E aí você trouxe outra pessoa, nem foi você que deu esse treinamento, e às vezes essa pessoa é um membro da igreja, a Flávia é membro da igreja em São Paulo, né? Sim. E que está disponível para ajudar, tem habilidade para contribuir, nunca foi chamada. Está ali tudo na mão, a pessoa para se desenvolver, o assunto que é importante, alguém para treinar, e o líder não fez nada disso, daqui a pouco ele fala, estou sozinho. Por quê? Porque quem estava lá era exigido algo dele que não foi
ele não recebeu nenhum incentivo para se desenvolver naquela área. Às vezes, se minha equipe é pequena, não tem 17 organizações, mas eu posso pegar um gestor e falar, olha, vai ter uma conferência, vai ter um curso, eu vou investir em você para você ir, você vai voltar e vai falar para todo mundo sobre isso. Quantas vezes o pastor Carlito fez isso com a gente, né? Pois é. Você vai para uma conferência, então tá bom, manda alguém para uma conferência, pensa, o que vai agregar na minha equipe esse cara voltar? Fez um curso? O que vai agregar? Então, manda ele com uma missão. Vá, aprenda, volte, ensine e aplique. E é tão especial quando a gente envolve essas pessoas que vêm dar o treinamento. Primeiro, assim, por eu ser a pessoa do dia a dia que está com a equipe, a minha fala no treinamento ela vai ter menos recepção, menos abertura, porque eu estou no dia a dia com eles, cobrando, falando. Então, vamos trazer alguém de fora. Agora, quando a gente convidou a Flávia e os outros que também vão fazer parte desse programa, como eles ficam felizes de poder contribuir? Porque eles fazem isso aí fora. Então, às vezes, a gente montar um programa de formação dentro da nossa igreja, dentro da nossa organização, é coisa simples mesmo, né? Como você está colocando. Vamos abrir os olhos, olhar as pessoas ao redor, o que elas têm de melhor, vamos trazê-la, né? Ou às vezes pagar um curso e essa pessoa vem e desdobra, mas a experiência que nós estamos tendo, tanto a Flávia quanto os outros, né? E tem gente que vai dar a aula só em junho, mas já está aqui, Marcelo, quando eu quero, me fala aí o que eu tenho que falar. Por quê? Porque é um privilégio, né, poder servir ao reino e poder treinar pessoas na igreja. Então, eu acho que nós temos mesmo que unir forças, né, pessoas capazes, visão, e a gente trabalhar para que a igreja seja melhor e as nossas equipes sejam... a pessoa que recebe treinamento, ela fica muito satisfeita, né? Ela fala, puxa, investiram na minha vida. Essa é uma das gratidões que eu tenho com a Embraer, né? Porque eu saí de lá uma outra pessoa, muito por causa dos cursos, do investimento. Então, vamos fazer isso na igreja também. Sensacional. E quando você traz alguém que é muito qualificada no mercado, é muito qualificada na academia, para dar um treinamento de valor dentro da igreja, você está discipulando a vocação, você está direcionando a ambição, você está dando fins maiores, mais grandiosos para algo que aquela pessoa recebeu de Deus, desenvolveu e agora tem um propósito muito maior. Isso é gratificante. Às vezes a gente não está valorizando o potencial de dar uma oportunidade como essa. É o que eu sempre falo, a igreja não pode ser carente do que Deus me fez especialista. Agora, se Deus me fez especialista numa área e eu posso contribuir para o avanço do reino com aquilo que Deus me deu, uau! Por que não trazer essa pessoa? Sensacional. E você também faz os CIPOCs, né, o acompanhamento do alvo, e vai trazendo tudo dentro de uma grande engenharia ali de projeto, né? Essa parte dos CIPOCs, se você não conhece CIPOC, é uma grande ferramenta simples para fazer gestão de rotinas, de coisas do dia a dia, né? Então, eu aprendi isso lá na Embraer. Claro que a forma que nós trouxemos hoje aqui para a igreja é uma forma um pouco mais simplificada, mais visual até. A Embraer, por ser um ambiente muito corporativo, é uma coisa muito mais quadrada, textos, né? E aí a gente transformou isso numa coisa um pouco mais visual, né? Fácil de entender. Mas para quê? Para deixar mais claro, para aumentar a excelência das coisas que nós fazemos no dia a dia, né? Às vezes, o que está faltando na organização para que as coisas funcionem melhor é combinar melhor. Mas combinar melhor tem que sair da cabeça, mas é assim que a gente pega, a gente enche essa caneca com água e põe em cima da mesa. Mas a água vem da onde? Essa caneca, qual a posição que ela tem que ficar? Às vezes, está faltando escrever isso e as equipes que trabalham nesse processo, elas lerem a mesma coisa, elas estarem na mesma página. Então, nesse trabalho de formação das pessoas aqui na igreja, durante esses últimos 3 anos, uma das ferramentas que nós implantamos é o CIPOC, né? Então, é a gente trazer uma organização do passo a passo das coisas, sem ser uma coisa grande, uma coisa muito enxuta, muito simplificada, muito visual, que dá para ir no celular, dá para discutir numa reunião, mas também com a visão de quem recebe aquele serviço, aquela ação, aquele processo, e de quem oferece aquele serviço, aquela ação, aquele processo. Eu recomendo, se você quer saber mais, né? CIPOC tem muito material na internet, mas é uma ferramenta muito importante. Acho que até a gente poderia colocar no material desse podcast aqui. Sensacional. O nosso jeito de fazer CIPOC, né? Então, a nossa carinha.
Para que o pessoal possa se inspirar, né, e usar isso no treinamento deles também. Estará no nosso guia em PDF uma semana depois do lançamento desse episódio. E vai ter ali o CIPOC que nós usamos na igreja da cidade. A gente está dando muito nesse podcast. Temos que... A gente está dando muito. Temos que criativos, né? Temos que inspirar as pessoas a fazer diferente, fazer melhor. Sensacional. E esse é o propósito mesmo do podcast. E aí, para a gente fechar, você está com tempo curto nesse nosso segundo papo. Tem alguma indicação para a galera? Então, assim, tem o guia em PDF, a galera vai pegar aqui, vai poder aplicar, vai ter o nosso exemplo de CIPOC. Algum livro para ler, algo que você quer indicar? Além do CIPOC, que nós vamos deixar aqui, eu acho que a gente poderia deixar também... Eu vou colocar um PDF desses nossos temas que foram mencionados aqui. A gente tem aqui, né, um material que a gente está construindo, que hoje a gente está reunindo em cadernos, né, nesse fichário do MBA Propósito. Eu acho que a gente pode trazer alguma coisa também para inspirar, né? E eu acredito o seguinte, como a gente trabalha aqui nessa formação vários temas diferentes, né? Então, não tem um só livro, né, ou um só recurso. Eu acho que o maior valor que a gente pode trabalhar, né, ou que eu poderia indicar, é a gente ter essa visão da formação, né? Eu acho que, de repente, se você vai trabalhar na sua organização esse tipo de formação, ou quer se inspirar no que a gente está fazendo aqui, talvez você não tenha profissionais com os 10 temas na sua igreja, né? Mas vamos começar por formação de pessoas, né? Então, pegar esse podcast, o material que a gente está colocando, pegar esse tema e pesquisar um pouco mais sobre ele, chamar alguém da sua igreja que tenha essa formação. Olha, eu quero desenvolver um treinamento, pelo menos uma versão 1, na parte de gestão de pessoas, formação de pessoas. Vamos sentar e vamos fazer isso juntos? Então, por a gente ter temas variados, eu estou indicando caminhos, na verdade, né? Sensacional. Muito bom. Obrigado, Marcelo, por essa segunda conversa. Obrigado pelo seu trabalho dentro do nosso time da igreja, nas organizações. Nós temos avançado, nossos gestores têm crescido, têm recebido feedbacks sobre a sua liderança e que Deus te abençoe muito. E que Deus te abençoe também. Eu tenho certeza que tem um Marcelo aí no seu time, tá? Na história, ele era um jovem da nossa igreja, Deus deu a formação de mercado, sempre envolvido na liderança da igreja, até que Deus trouxe ele para cá para viver a grandeza, a visão, algo que Deus tinha colocado no coração dele, que Deus deu a oportunidade dele viver isso no reino de Deus, não foi no mercado. Né? Deus só te preparou lá. Então, tenha olhos, tenha coragem de desafiar pessoas, como nós desafiamos o Marcelo para viver esse sonho no reino. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar a segunda vez aqui no Creatives, de poder compartilhar isso que nós estamos fazendo para abençoar pessoas, para servir pessoas e que a gente possa, né, no reino de Deus, ter esse olhar, né, de desenvolver, servir. Para isso, esse podcast ele pode inspirar você. Obrigado, Pastor Marcos, e vamos juntos trabalhar aqui na nossa igreja para a formação e desenvolvimento das pessoas. Para cima, muito obrigado. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus.